Nós, como técnico de administração, nascemos dentro dela e antes dela, talvez, preocupado com arautos para realizar alguma coisa em relação àquilo que nós achávamos que era importante demais, que seria a programação das coisas, orçamentação das coisas, e uma preocupação em executar as coisas e, sobretudo, avaliar aquilo que a gente estava fazendo. Porque, sem dúvida, nós acreditamos que é importante fazer, mas fazer com amor. Este foi Belmiro Siqueira, um homem à frente do seu tempo. Que sempre buscou o caminho certo e batalhou por anos por um ideal: a regulamentação da profissão de administrador. Após anos como profissional de carreira, em empresas de todo o país e brigando pelo reconhecimento do trabalho do administrador do Brasil, enfim, no dia 9 de setembro de 1965, Belmiro Siqueira teve seu sonho realizado, com a promulgação da Lei 4769. Dali para frente, surge o sistema CFA-CRAs, que só veio a crescer nos últimos 50 anos, chegando, finalmente, aos 27 estados brasileiros no ano de 2010, consolidando a cada dia a importância da ciência da administração para a sociedade brasileira. Dizem que quando a gente pega uma barrinha de ouro e uma barrinha de prata, encosta uma na outra e leva ao microscópio eletrônico Philips para ver o que acontece, no meio da prata tem partículas de ouro e no meio do ouro tem partículas de prata. Mesmo se diz hoje em termos dos agrupamentos humanos. Quando a gente se fala, debate, conversa, dialoga, uns ficam perto do outro, um observa o outro, vice-versa, o eletrônico de um entra no eletrônico do outro. Então eu espero que o muito do ouro de vocês encha um pouquinho da minha prata. E espero que alguma partícula da minha prata acumule o ouro de vocês. Obrigado a vocês. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à solenidade de entrega da medalha Administrador Belmiro Siqueira, uma homenagem do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro aos administradores que há mais de 40 anos exerceram ou ainda exercem a profissão em diferentes áreas e contribuem com seu talento para a disseminação e valorização das ciências da administração profissional em todo o país. Agora convidamos a todos para a audição do Hino Nacional Brasileiro. Nas margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, do sol da liberdade em raios lúcidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Guerra dourada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil.
berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo. Fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais ardida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, concebes a justiça trava forte, verás que o filho teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra moral, entre outras vilas que traz uma pátria amada, os filhos deste solo és mais gentil, pátria amada, Brasil. A medalha Administrador Belmiro Siqueira foi instituída pela Resolução Normativa número 215, aprovada por unanimidade pelo plenário do CRA-RJ em 19 de outubro de 2012. Registramos e agradecemos a presença dos nossos homenageados e seus convidados. Neste momento, convidamos o administrador Wagner Siqueira, presidente do CRA-RJ e filho do administrador Belmiro Siqueira, para a abertura desta solenidade. Muito boa tarde a todos e a todas. Agora, se não falar todas, né, a gente arruma a confusão, né? Depois de alguns anos sem estar dirigindo esta solenidade, tive algumas vezes no exercício da presidência, mas alguns anos sem dirigir, eu vejo que a mesma emoção do primeira, em 2012, é exatamente a mesma. É uma emoção muito forte aqui ao compartilhar esse prêmio. Aqui o passado é presente, porque é um passado que fica, que está absolutamente absorvido, inoculado no desenvolvimento de nossa profissão. Usando já a medalha também, por ter tantos anos de exercício da profissão, e a gente verifica que a nossa profissão, que nasceu, sob o ponto de vista institucional, lá nos idos de 1938, com a criação de um órgão que nasceu do Serviço Público em 1938, no DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, que corresponderia hoje, era um prédio no Ministério, que depois foi ser um prédio no Ministério, na esplanada do Ministério em Brasília, que corresponderia ao que seria hoje o Ministério da Administração, mais o Ministério do Planejamento inteiro, mais partes importantes do que seria hoje o Ministério da Fazenda. Portanto, era um órgão bastante forte no governo Vargas, em 1938, quando o mesmo processo de modernização da administração pública ocorreu em outros países, e fundamentalmente no DASP, onde muitos jovens foram estudar nos Estados Unidos e voltavam à administração pública e incorporar um processo que foi, junto com isso, o técnico de administração foi criado como nome primeiro da nossa profissão de administrador, e naquela época era a melhor e a maior remuneração da administração pública do país. Veja a importância que o governo... A nossa profissão, portanto, nasce de cima para baixo. É verdade que, logo a seguir, veio o Instituto Rio Branco, que também desenvolveu uma profissionalização muito forte nas relações internacionais, nas relações exteriores do Brasil, e, felizmente, o Instituto Rio Branco, até hoje, continua gerando belos quadros da nossa política de relações exteriores. Depois do DASP, nós tivemos, por produto do DASP, dos profissionais do DASP, nós tivemos a regulamentação, a primeira faculdade de administração primeiro, a Fundação Getúlio Vargas, aqui do Rio, em 51, 52. Né? Belmiro foi
professor desse primeiro grupo, e depois a Fundação Getúlio Vargas, também em São Paulo, em 54, com a Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Essas foram as origens acadêmicas, originais de fato, a nível universitário, da nossa profissão. Portanto, a fundação, que era um produto do DASP, nascido por um decreto em 48, que gera a Fundação Getúlio Vargas como organização racional do trabalho. Hoje a fundação é muito conhecida nas outras áreas, inclusive em economia, mas ela nasce sob a égide da ideia de desenvolvimento também da administração pública. É preciso que se compreenda que, em 1938, o Brasil não tinha sequer a usina de Volta Redonda. Portanto, o nosso processo econômico e industrial de desenvolvimento era muito insípido. E as gerações de lá para cá, da nossa profissão, contribuíram de forma indiscutível para o desenvolvimento do país. Entre 1938 e 1975, o Brasil e o Japão foram os dois países que mais cresceram no mundo. Processo de desenvolvimento independente do regime político, regime militar ou regime civil, parlamentarismo ou democracia, regime de 13 partidos ou de 2 partidos, um do sim, um do sim, senhor, não importa, né? Esse processo de desenvolvimento foi contínuo e continuado. E a nossa profissão teve o seu papel. Claro que não foram apenas os profissionais de administração, mas nós demos uma contribuição importante de uma elite que acabou criando e dirigindo, né, muitos órgãos da administração pública federal, com consequência também nos estados e nas grandes capitais. A iniciativa privada cresce nesse processo desenvolvimentista do Brasil, os profissionais, as faculdades também se desenvolvem, vem a regulamentação da profissão em 9 de setembro de 1965, né, que foi sancionada, então, a lei, na época, presidente Castelo Branco, a Lei 4769, e a profissão começa a se regulamentar, e o processo de desenvolvimento crescendo enormemente de lá para cá, em termos do número de faculdades e de centros acadêmicos. Primeiramente, formávamos elites importantes que já estavam nas empresas privadas ou na administração pública, pessoas que iam, para ter um curso superior, se formando em administração. Quadros muito importantes na iniciativa privada e também na administração pública. A regulamentação. Depois conseguimos, em 1985, a mudança do nome da profissão, de técnico de administração, que nos dava, né, um conceito de nível médio para nós, daquela época, né, e passamos a ter, então, administradores. As circunstâncias de hoje da nossa profissão, nós temos aqui uma elite de profissionais há 40 anos, e mais de 40 anos registrados, que exerceram suas funções da maneira mais forte e ativa, né? Temos também 2 homenagens aqui, post-mortem, importantes também, de colegas que deram grande contribuição ao desenvolvimento da profissão, e nós sempre reconhecemos aqueles que não conseguiram alcançar, porque as circunstâncias da vinda, da trajetória existencial de cada um, infelizmente, o impediu de estar conosco aqui, pelo menos fisicamente. Desculpe. Eu sou um chorão compulsivo. Mas, nesse sentido, que queria continuar, nós temos uma realidade hoje diferenciada. Nós temos uma grande massa de colegas que sequer consegue se registrar conosco, porque muitos deles não estão exercendo a profissão, por falta das circunstâncias, porque de 75 para cá, e aí não estamos falando de política atual, nem anterior, mas de 75 para cá, o crescimento brasileiro, ao contrário, de 38, 30 até 75, o crescimento brasileiro tem sido bastante pouco representativo. Não foi mais o país que mais crescia no mundo, se falava, à época, no milagre brasileiro e no milagre japonês, né? É preciso que se compreenda que a China, naquela época, passava fome. Por isso, comia bichos selvagens de todo tipo.
Hoje nós temos uma circunstância de elite como vocês que estão há tanto tempo aqui, que exerce na empresa privada e exerceram na empresa privada ou no serviço público, em diferentes funções, a nata da nossa profissão, o creme de la creme de nossa profissão. Mas, em verdade, a gente tem que também, ao reconhecer esta elite que está aqui, que é importante, porque de forma pública, com grandes expressões, como tem passado aqui, todos homenageados, mas também de forma modesta, são vocês que consolidam cada vez mais a profissão, no compromisso que nós todos temos de gerar a ideia de que não há país subdesenvolvido, há país subadministrado. A falta de crescimento, desenvolvimento que o país tem tido de 75 para cá, com um crescimento muito pequeno e inexpressivo em relação ao que tivemos, né? Assim como perdemos a primeira Revolução Industrial, o Brasil ficou completamente fora da primeira Revolução Industrial, a gente tem medo hoje que a gente possa ficar também fora da quarta Revolução Industrial que nós estamos vivendo. Então, o reconhecimento desses colegas para que eles possam contribuir, assim como esse reconhecimento, que é sempre uma reunião, uma solenidade simples, mas profundamente sentida, muito forte em relação aos homenageados que estão aqui e a certeza que o Conselho tem de estar reconhecendo a qualificação de vocês. Hoje, a nossa profissão ela se organiza, tem como alavanca principal o antigo técnico de administração, que é o bacharel em administração, né? Que são vocês, basicamente, mas nós temos também tecnólogos. Então, vamos dizer, primeiro nível médio, que são os técnicos de administração de nível médio, que também são registrados aqui hoje. Aqueles que se formam em nível médio especializado na área de gestão, claro. São os técnicos de administração. Nós temos os tecnólogos, que é o curso superior, como de tecnologia de gestão, que também são registrados aqui. Os bacharéis em administração, os mestres e os doutores. Também. Então, nós temos um elenco de cinco áreas de formação profissional que inclui, né, hoje, a base fundamental, as grandes dimensões que a nossa profissão que se coloca hoje. É nesse sentido que estamos reconhecendo. Ainda não temos nenhum tecnólogo, nenhum técnico de administração, nesse momento, com 40 anos de registro, daqui a pouco vamos ter também, e esses todos formam o conjunto de nossa profissão. É nesse sentido, portanto, que eu gostaria de recepcioná-los e dizer que essa é a casa de vocês, dizer a nossa gratidão a todos os profissionais que estão aqui pelo trabalho inexcedível que fizeram esses anos todos, no cotidiano, com muita projeção ou pequena projeção apenas no seu posto de trabalho, mas é no posto de trabalho mais modesto, assim como é na expressão maior do exercício da profissão em direção de empresas ou em direção de órgãos importantes na administração pública, que a profissão se afirma. Muito obrigado mesmo, como dizia o Belmiro, pelo amor de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, presidente. Convidaremos agora os homenageados em grupos, a fim de que possamos fazer as fotos individuais, né, e receber a medalha, assim como o certificado, ok? Administrador Davi Pinto Moraes. Administrador Erno Rodolfo Grois. Por favor. Administrador Francelino Fernandes de Oliveira. Por cerimonial, os homenageados receberão suas honrarias das mãos de profissionais que já possuem a medalha Belmiro Siqueira. Desta forma, para esse primeiro grupo, convidamos o presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira.
Por favor, para ficar bonito, vira aqui. Isso. Muito bem. Convidamos agora para receber a medalha administrador Belmiro Siqueira, o administrador Luiz Carlos Afonso, o administrador Luiz César Vasques, e a administradora Meida Conceição Cardoso de Almeida. E, por cerimonial, os homenageados receberão as honrarias das mãos dos profissionais que já possuem a medalha Belmiro Siqueira. Desta forma, convidamos o conselheiro do CRA-RJ, administrador Firmino Carneiro, para entrega e fotos individuais. Convidamos agora para receber a medalha administrador Belmiro Siqueira, o administrador Ricardo Zananiri, o administrador Roberto Bevilacqua Otero e o administrador Valmir Magalhães Pimentel. Oh, que beleza! Por cerimonial, os homenageados receberão suas honrarias das mãos de profissionais que já possuem a medalha Belmiro Siqueira. Desta forma, convidamos o assessor da Superintendência, administrador Adolfo de Oliveira.
Parabéns a todos pela conquista. Afinal, 40 anos, né, gente? Olha, parabéns mesmo. Bom, convidaremos agora os familiares de alguns profissionais que já não estão entre nós para receberem a medalha Belmiro Siqueira pós-mortem pela contribuição que eles tiveram à profissão. Senhoras Elaine e Silvia, familiares do administrador Kleber da Silva Teixeira, registrado no CRA-RJ em 31 de agosto de 1981. Administrador Wagner Siqueira, mais uma vez convidamos o senhor para entrega e fotos. Familiares. Não está aqui presente, mas está, né? Espiritualmente ele está aqui presente. Gostaria muito de estar, porque a carteira do CRA era o documento dele de identidade. Para todo lugar que ele ia, a carteira do CRA é que era a representação. Então, acho que ele deve estar feliz onde ele está. Tá? Eu agradeço muito, 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 tá? A homenagem. Convidamos agora os familiares do administrador Edson Reinice San Román, coincidentemente também registrado no CRA-RJ em 31 de agosto de 1981. Os dois foram registrados no mesmo dia e tinha que vir aqui no Conselho naquela época, então, uma coincidência maravilhosa. E ele é pai do nosso conselheiro Edson San Román. Convidamos o administrador Firmino Carneiro, conselheiro do CRA, para a entrega da medalha e das fotos. Edson, já te avisei de manhã. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Edson San Román, eu sou conselheiro hoje do nosso conselho. Para mim é muito importante estar aqui hoje, não só por ser conselheiro do CRA, mas por ter visto, né, meu pai, como ele dava importância para a profissão, para o administrador. Então, a gente tem que segurar, né? O Wagner chorão também. Mas, assim, para mim é um orgulho poder estar aqui hoje com meu filho, com a minha esposa. Mas hoje eu estou aqui por causa dele, né? E a cada dia eu levanto de manhã para fazer o meu melhor, pelo exemplo do meu pai. E todos os administradores podem ter certeza que eu vou continuar fazendo sempre o melhor, não só para mim, para todos, mas por ele também. Obrigado, viu? Ai, é sempre um momento de grande emoção, né, gente? Olha,
Bom, e agora que todos já estão com as suas medalhas, administrador Belmiro Siqueira, convidamos ao palco para uma fala representando todos os homenageados, o administrador Luiz César Vasques, conselheiro e diretor do CRA-RJ. Vai falar aqui ou aqui? Aqui. Bom, para mim é muito emocionante estar recebendo essa homenagem hoje do Conselho e essa incumbência de representar vocês todos que estão recebendo junto comigo. E eu queria colocar assim, o quanto isso é importante. No momento em que eu recebi a medalha, passa pela cabeça da gente os 40 anos do que a gente foi como administrador. Né? E por que a gente escolheu essa profissão? Né? Para mim é muito cara essa homenagem, principalmente da medalha ser Belmiro Siqueira, porque eu tive contato com o Belmiro. E algumas vezes, conversando com ele, ele me convenceu dessa profissão. Ele fez parte dessa decisão que eu tive de ser administrador. Na minha cabeça eu seria estatístico, eu estudei para fazer vestibular de estatística, fiz curso de informática, fui trabalhar como estagiário na área de informática e percebi naquele momento que a ação da informática não era mais importante. A gestão de aonde aplicar aquela ferramenta é que era importante nesse processo. Né? E conversando com o Belmiro algumas vezes, ele colocou isso para mim, assim, o quanto era importante e quanto isso era importante para o país, uma gestão eficaz das organizações, seja que tipo de organização fosse. Né? Então, isso foi muito importante para mim, isso voltou hoje na minha lembrança e a minha vida profissional também, os 40 anos, trabalhei 30 anos no SERPRO, na atividade de gestão. Em determinado momento, no meio dessa carreira, percebi que eu recebia profissionais para trabalhar comigo, administradores da academia, e que muitas vezes ele não tinha conhecimento, e resolvi ser professor também, e passei 29 anos sendo professor de administração, né? E isso volta nesse momento, nessa homenagem aqui. Então, eu tenho certeza que todas as pessoas que receberam a medalha estão fazendo essa mesma coisa e tiveram carreiras semelhantes a isso que eu passei. Então, eu queria só registrar isso para vocês. Então. Muito obrigado, Luiz César Vasques. Mais algum homenageado gostaria de se manifestar aqui, contar um pouquinho da sua história para a gente? Não? Então tá bom. Bom, então convidamos agora todos vocês homenageados para fazer aqui a foto oficial do nosso evento, da nossa solenidade. Aqui no palco, por favor.
Agradecemos a presença de todos e lembrando que daqui a alguns dias vai ser enviado para o e-mail dos senhores, os e-mails que a gente tem aqui no CRARJ, toda a gravação do evento e todas essas fotos oficiais que nós fizemos aqui. Tá bom? Dentro de alguns dias vai ser enviado para o e-mail dos senhores ou e-mail dos parentes dos homenageados, tá? Em alguns dias vocês vão receber. E convidamos agora para o encerramento deste evento o administrador Wagner Siqueira para fechar oficialmente a nossa solenidade. Eu não deixo o senhor sentar. Essa foi a fecundidade do inesperado é capaz de surpreender a qualquer um. Não é, em verdade, apenas para encerrar. Essa é uma solenidade simples, mas simbolicamente muito forte, porque ela representa a construção e o processo de construção de uma profissão. E essa profissão não existe se não for a participação individual de cada colega, né, que tenha no exercício da profissão, seja em quaisquer funções que esteja, afirmando e reafirmando a importância da nossa profissão. Portanto, muito obrigado mesmo pela contribuição, pela participação. Alguns trabalham ainda no exercício da profissão. O Valmir estava me dizendo agora ali antes de começarmos, né, que está vindo de São Paulo, exatamente já se preparando para aposentar, que era da iniciativa privada e foi para o serviço público e hoje trabalha na Receita Federal em São Paulo. Quer dizer, conversando com o Belmiro, não foi? Ele estava me dizendo exatamente isso. O depoimento que o Vasques também fez sem ter sido combinado. Então, acho que a participação do nosso patrono, independente, isso é um bônus e um ônus para mim. Né? Um bônus, felizmente, é muito mais bônus do que ônus, porque eu gostaria de ser tão bom quanto o velho, não fui. A minha filha já passou o pai dela, que sou eu, mas certamente não vai passar o avô. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Tenham uma excelente tarde. Parabéns mais uma vez.